Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma noite. Jesus é bom, está no controle de tudo, na direção de tudo. Se a gente crê em tudo aquilo que colocamos na mão dele, ele faz. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite através da palavra. Se você está em busca do teu milagre, da tua cura, Jesus é fiel para fazer em tudo aquilo que pedimos e buscamos da parte dele. Amém? Você crê? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, onde a palavra do Senhor diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Glória a Deus. Não adianta, meus irmãos, seus inimigos querer barrar, querer impedir a tua vitória, porque maior na tua vida é Deus. Oh glória, quando você ficar na posição que o Senhor te chamou, obedecendo a Ele, aleluias, a tua vitória chega, glória a Deus, aleluia. Eu declaro nesta noite em nome de Jesus a tua vitória. Teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Aquilo que tu tem pedido a Deus, todos os dias em oração, Ele há de te conceder. A tua vitória está chegando para a honra e glória do nosso Deus, porque Deus é fiel. Todos aqueles que chegam diante de Deus clamando por algo, Deus faz. Aleluias. Somos mais que vencedores, porque somos servos de Deus, filho de Deus. E o inimigo não tem poder sobre aquilo que Deus já preparou para nos dar. Glória a Deus. E sucedeu que depois disso, o filho de Moabe, os filhos de Moabe e os filhos de Amós, com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Eita Jesus! Vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, eis que já estão em Razon, e que é em Gigal. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Glória a Deus. E Judá se ajuntou para pedir sobre ao Senhor também. De todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus dos meus pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente? Oh, glórias! Meu irmão, a batalha pode estar grande, aleluia, a luta pode estar grande, você pode estar até cansado, os inimigos podem até ter se levantado contra você, ele pode ter se reunido, juntado ali para querer barrar aquilo que Deus já tem para te entregar, aleluias, mas Deus é maior nesta luta que tu está passando. Deus é maior nessas pelejas que tu está enfrentando. Aqui o rei Josafá estava se preparando, para guerrear. E aí vieram os inimigos, para se levantar contra ele. E ele clamou a Deus, se pôs de pé na congregação, abriu aquele jejum, aquela consagração, botou todo mundo para jejuar, todo mundo para clamar a Deus. Aleluia. E Deus deu a vitória ao rei Josafá. Não tem, meu irmão, batalha, não tem guerra, não tem luta que Deus não possa vencer por mim e por você. Não tem inimigo que se levante contra nós, que vai prevalecer naquilo que Deus tem para fazer para mim e para você. Glória a Deus. O inimigo, ele não é maior do que o poder de Deus. Eu não sei qual é a luta que tu está passando, que tu está enfrentando. Eu não sei quem é os teus inimigos,
que tem raiva de você, que tem tentado impedir aquilo que Deus já preparou para te entregar. Mas se prepare hoje, se ponha na posição de servo, de filho de Deus. Vai orar ao Senhor, vai se fortalecer na presença dEle. Porque todo o mal que vier contra a tua vida vai cair por terra no nome de Jesus. Todos aqueles que se reunir, se preparar para vir contra você, o Senhor vai abater. O Senhor vai cessar do teu caminho. O Senhor vai te dar vitória, assim como deu esse rei aqui. Mas o rei, os inimigos estavam se reunindo, né, para destruir ele. Mas ele se posicionou na casa de Deus, pôs o pé no chão, jejuou, clamou ao Senhor e Deus deu vitória. Assim somos eu e você, sendo servo de Deus. Se a gente está passando por uma luta, por uma peleja, temos que nos posicionar na presença de Deus. Temos que ir para o joelho, orar, clamar ao Senhor pela nossa vitória. Porque quando a gente desce o joelho no chão, meu irmão, que a gente ora, que a gente clama a Deus pela nossa vitória, Deus nos entrega. E quando a gente ora também a Deus, clamando a Ele, pedindo a Ele para ir cessar o nosso caminho, limpar o nosso caminho, tirar os inimigos que estão tentando barrar, né, a nossa vida com o Senhor tira, o Senhor limpa, o Senhor cessa. A gente vence, meu irmão, as lutas, a gente vence os inimigos, a gente vence os levantes, as afrontas, é com o joelho no chão, é orando a gente combate o mal, a gente repreende o mal, joga ele por terra, é com oração. A gente não vai vencer o nosso inimigo se a gente der de testa com ele, se a gente for na mesma onda dele, se a gente for repetir a mesma coisa que ele vinha contra nós. Não, ele pode vir contra nós com toda a maldade que ele tem, mas a gente pode ir contra ele com oração. É Deus que vai guerrear por mim e por você. É Deus que vai limpar o nosso caminho. É Deus que vai tirar os impedimentos. É Deus que vai cessar. É Deus que vai tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida e a tua. É Deus que vai nos dar vitória em nome de Jesus. Não tem poder das trevas. Não tem levante do inimigo. Não tem laço armado que permaneça na vida de quem ora, de quem clama a Deus. Se a luta está grande, vai orar, vai botar teu joelho no chão. Se a dor está demais, vai botar teu joelho no chão, vai clamar a Deus, porque Deus te dá vitória em tudo aquilo que tu clamar a Ele, em tudo aquilo que você perseverar da parte dEle. Você quer milagre da parte de Deus, minha irmã, tem que orar, tem que jejuar, tem que perseverar, abrir propósito com Deus, fazer propósito, fazer prova de Deus. Temos que fazer sacrifício. Nada vem para nós de mão beijada. Deus pode, qualquer hora, qualquer momento, nos ajudar, nos abençoar, nos curar. Mas temos que perseverar nele. Ele quer ver de nós a fé. Ele quer ver nossa fé em ação. Ele quer ver a nossa busca com ele. Aqui era um rei. Aqui ele lutava, né? Ele lutava contra os inimigos. Não era um, não era dois, era os inimigos. E ele foi ficar na posição de filho de Deus. Ele foi para a casa do Senhor, botar seu pé no chão, botar a cidade toda para orar, para jejuar, clamar a Deus. E Deus concedeu sim a vitória. Eu e você estamos passando por uma luta. Eu e você estamos precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação. A gente vai ficar sentado, ó Deus, ó céu? Não, não é assim que Deus opera. Não é assim que Deus trabalha na minha vida e na tua. É orando, é com oração, é com jejum, é com perseverança no Senhor. Toda luta, meu irmão, requer sacrifício. Se não tiver luta, não tem vitória. Oh, glória, Deus está mandando tu guerrear hoje, ficar na posição que Ele quer, orar a Ele, buscar da parte dEle, clamar a Ele por aquilo que tu precisa, porque Ele já está com tua vitória na mão, Ele já está com a vitória pronta, Ele já está com a vitória preparada, mas tu já se posicionou como servo de Deus, já pôs teu pé no chão, já orou, já jejuou por aquilo que tu quer. Não aceite, minha irmã, meu irmão,
aquilo que não provém de Deus na tua vida. Tu tem o poder de Deus em você, tu pode orar, tu pode clamar, tu pode pedir socorro a Deus, que Ele vai te ouvir, Ele vai te conceder aquilo que tu está orando, buscando da parte dEle. Oh, glórias! E o rei Josafá disse assim para Deus, oh, glórias! E disse, ah, Senhor, Deus dos meus pais, porventura não és tu Deus? Deus é Deus, Ele é o dominador de todo o reino, de toda a terra, meu irmão. Deus é Deus. Deus continua sendo Deus, continua operando, continua curando, continua fazendo milagre. Mas será que você está na posição de servo, de serva? Será que você está na obediência ao Senhor? Clame a Ele por aquilo que tu quer. Deus, Ele vai sim te dar vitória. Não tem luta maior na tua vida que Deus não possa cessar. Não tem enfermidade maior no teu corpo que Deus não possa curar. Minha irmã, tu serve um Deus poderoso. Um Deus que dá vitória. Creia na tua vitória, no teu milagre, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. A gente só recebe bênção, só recebe vitória da parte de Deus quando a gente fica na posição, quando a gente vai para Deus, necessitando dEle, né? Dependente dEle, aí Ele opera, Ele faz. Não adianta a gente sentir as coisas e ficar, oh meu Deus, ai Senhor, tá doendo tanto, ai Senhor, esta porta não vai abrir não, ai Senhor, estou passando dificuldade, ai meu Deus, como eu gostaria de ganhar isso, aquilo, assim. Deus não quer que você fique desse jeito. Deus não quer que você passe necessidade. Deus não quer que a porta permaneça fechada. Deus não quer o teu familiar possesso, com enfermidade. Deus não quer. Mas Deus quer que você fique na posição de filha, de serva dele. Eu tinha um pai, meu pai carnal. Ele sabia do que eu gostava, né? Ele sabia do que eu gostava. Quando eu me preparava para ir visitar, para ver ele nem me perguntava se eu gostava de determinada coisa, porque ele já conhecia os meus gostos, ele sabia do que eu gostava. E quando eu chegava lá, a primeira coisa que ele fazia ia comprar aquilo que eu gostava de comer. Mas o pai espiritual é diferente do nosso pai carnal, né? A gente tem que ir para ele, falar para ele. Ele conhece a minha necessidade e a tua. Mas muitas vezes a gente, por servir a Deus e não ver, às vezes vem a dúvida de estar pedindo algo a alguém que não está vendo, que não está tocando. Oh, glória! Mas você pode sentir o teu Deus, você pode sentir a presença dele, porque o Espírito dele mora dentro de você. Ele sabe das tuas necessidades, ele sabe de tudo que você precisa. Mas muitas vezes, por você não ver, não tocar, você duvida daquilo que você está pedindo. Você muitas vezes, você está sozinha falando, acha que ele não está te ouvindo, porque você não está vendo ele, mas ele te ouve, ele te vê. Então chegue para ele e fala das tuas necessidades, porque ele quer ouvir de você, porque ele quer ver a tua fé nele, porque ele você não pode tocar, você não pode ver, mas ele pode te tocar, ele pode te ver, ele está te vendo, ele está te ouvindo. Então chega para ele, abre a tua boca, declare aquilo que você necessita da parte dele, porque ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Minha irmã, eu nunca vi Deus, e acho que se eu ver Deus eu morro, porque a própria palavra fala. Mas eu sinto Deus quando eu busco, quando eu peço, quando eu clamo. Eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele está aqui perto de mim, eu sei que Ele está usando a minha boca, eu sei que a presença dEle está em mim, eu sei.
Então, quando eu vou para ele, mesmo sem ver, sem tocar, mas eu sei que ele me ouve, eu sei que ele me toca, então é o oposto. E eu tenho que ir para ele, clamar algo a ele, crendo, acreditando, com fé que ele vai fazer. Porque não adianta eu pedir a ele e duvidar, não. Justamente eu tenho que crer porque eu não estou vendo. Eu tenho que confiar porque eu não estou vendo. Ali, minha irmã, é tudo ou nada. Ou por sim ou por não, você está indo para ele. Se for do agrado dele, da vontade dele. Se for para a glória dele, ele faz. Mas se não for, ele também não faz. Né? Mas a gente tem que ir para Deus com fé de tudo aquilo que a gente pede a ele. Olha, minhas irmãs, eu digo uma coisa a vocês. Eu passei da minha vida 3 anos desempregada. Eu poderia muito bem estar sentada esperando na hora que o trabalho quiser vir, venha. Na hora que Deus quiser abrir uma porta, Deus abra. Mas não. Quem depende de Deus sou eu, quem precisa de Deus sou eu que tenho que ir até a ele, que tinha que recorrer até a ele. Porque eu sei, se eu fosse por algumas amizades, elas poderiam ser mentirosas, ser falsas comigo. Se eu pedisse um trabalho, elas poderiam me enganar, não arrumar. Ou por algum motivo, sei lá, não querer me ajudar. Mas primeiro eu fui para Deus, porque eu sei que se ele usasse alguém, mandasse alguém me procurar, me oferecendo um emprego, um trabalho, eu sei que foi de Deus. Então o que é que eu fiz? Foi 3 anos da minha vida com a porta fechada. Porque a palavra de Deus diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Realmente, a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas das duas formas. Então as portas se fecharam para mim. E eu comecei a orar a Deus, comecei a buscar a Deus, a perseverar. Eu orava meio-dia, orava de noite, eu orava direto. Deus, chorava. Não foi um dia, nem 2, não orando a Deus por esta porta abrir. Mas no tempo certo, Deus abriu sim a porta. Agora, se eu ficasse sentada, se eu ficasse esperando, Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe que eu estou precisando. Então, ele que abra. Não, ele não vai abrir desse jeito. Mas quando eu me posicionei na presença dele, fui para ele clamar, pedir, ele me ouviu. Ele atendeu o meu pedido. Então a gente, quando vai para Deus, dependendo dele, confiando naquilo que ele pode fazer, ele faz. Então muitas vezes a gente não recebe nosso milagre, não recebe nossa bênção, a porta não se abre, porque a gente se acomoda. Acha que Deus está ali, está nos vendo, a nossa situação, a gente espera que ele faça alguma coisa, mas ele espera que a gente vá até a ele. Aqui até um rei que lutava com muitos inimigos, ele precisou se posicionar como rei e se humilhar diante de Deus, né? Não era que ele não sabia lutar, mas só a força dele não adiantava, ele precisava do poder de Deus ali com ele, para ele ter vitória, para ele ganhar aquela luta, aquela guerra, porque se não fosse Deus na vida desse rei aqui, ele não vencia, Deus não dava vitória, assim é comigo e com você. Se você quer vitória, lute, mas lute com Deus, botando Deus na frente, pedindo a Deus para guerrear por você, por entrar na tua situação, na tua peleja, na tua guerra, porque ele entra, mas ele entra para mudar, ele entra para te dar vitória. Aleluias. Glória a Deus por mais uma palavra. O Senhor está querendo te abençoar. Deus está querendo vir aí com a vitória para você. A tua vitória já está pronta, já está preparada. Porque desde quando tu foi para Deus, colocando nas mãos dele as tuas necessidades, Deus já sabe. Deus, ele já preparou, ele não está preparando, ele já preparou. Agora ele está esperando você ficar na posição. Aí ele vai vir com o teu milagre, vai vir com tua vitória, e creia, viu? Porque Deus quer te abençoar. Mas tudo depende da tua busca com ele. Todo mundo que recebe uma bênção da parte de Deus, uma vitória, clama assim a Deus, se humilha assim diante dele. Tem que ir para ele mesmo, porque só ele pode mudar a minha situação e a tua. Glória a Deus, creia na palavra, tome posse da tua bênção nesta noite, tome posse da palavra de Deus, guarde a palavra no teu coração, porque quando Deus derramar aí esta bênção, quando Deus vier com tua vitória, quando Deus entregar aí nas tuas mãos, quando esta porta se abrir, quando Deus te curar desta enfermidade, tu vai lembrar da palavra de hoje. E tu vai dizer, Deus falou.
Eu fiquei na posição e Deus me abençoou, e glória a Deus. E glorifique, viu, o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.